fala. A Bia, ela faz licenciatura em Física, me corrija se eu estiver errado, Bia, na Unicamp. Que semestre que você tá, Bia? Tá sem microfone, Bia. Opa, a idosa confusa com a tecnologia. Eu tô no último. Que beleza, hein, Bia? Bia tá formando já, olha que coisa boa. Acaba esse semestre. É isso aí. A Bia é ex-aluna do Cotuca, ex-aluna de enfermagem, lá do nosso colégio, né? Ela foi monitora de física também, nossa, 1 ano ou 2. Você abandonou a gente, não foi? Foi, eu fui monitora no 2º ano, e aí no 3º eu saí da monitoria, mas... Você abandonou. Não abandonei, mas... Abandonou. Eu lembro que você abandonou. A Laurinha também acabou de entrar. Então, nós temos... Oi, Glaucia, desculpa o atraso aí. Fica Estava tranquila. numa reunião de trabalho. Normal. Laurinha, estou apresentando a Bia, não sei se você conhece a Bia. Bia, Laura, não sei se vocês conhecem. Tudo bem? A Bia também é estagiária minha, tá? É ex-aluna do Cotuca, ex-monitora, e está acompanhando aqui a gente, tá bom? Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula, porque hoje é uma só, tá certo? E na aula de hoje eu tenho que falar de dilatação de líquidos. Minha luzinha ainda não abriu. E aí depois nós vamos para nossas listas. Então, até a aula passada, eu falei de dilatação linear de sólidos, superficial e volumétrica. Me corrijam se eu estiver errada. Harika, dá uma olhadinha aí para mim no caderno de física. Bom dia, Edu. E boa noite também, tá? Bom dia, Vitor, que eu já comentei. Bom dia, Edu. Tá animado, isso é bom. Dá uma olhadinha no caderno de física e vejam se a gente fez esse exemplo aqui de dilatação linear, ou de dilatação linear, não, dilatação volumétrica. Tá vacinado! Parabéns, Edu! Que coisa boa! Que legal! É isso aí, pessoal, todo mundo vacinando. Fiz, joia. Agora você vai virar um jacaré. Vamos lá. Pessoal, eu não estou vendo agora o chat de vocês, então vou falar de dilatação de líquidos. O que a dilatação de líquidos tem em especial? Tá? Eu vou para minha luzinha, depois eu vou para o PowerPoint, tá certo? Então aí eu consigo ainda ver o chat de vocês. Anotem aí no caderno de vocês, então, o título da aula de hoje. Hoje é dia 25, e nós vamos estar continuando falando em dilatação, só que agora nós vamos falar de dilatação de líquidos. Então, nós vimos que na dilatação nós temos 3 expressões bem parecidas. Uma é ΔL igual a L menos L0, se a dilatação for linear. A outra é ΔA igual a A menos A0, se for superficial. A outra é ΔV igual a V menos V0. Então, sempre o final menos o inicial. Do que dependiam as dilatações que eu discuti com vocês na aula passada. Todas elas dependiam da dimensão inicial, ok? No caso da linear, do L0, no caso da superficial, da área, no caso da volumétrica, do volume inicial. Todas elas dependiam do material, e para cada uma delas eu estava usando uma letrinha diferente do alfabeto grego, que é o tal do coeficiente de dilatação. Lembrando que beta é 2 alfas e gama é 3 alfas, e todas elas dependiam da variação de temperatura. Tá? O que muda agora quando eu começo a pensar em líquidos? Primeira coisa, se eu penso em líquido, eu tenho que pensar que esse líquido ele é colocado dentro de um recipiente. Então, imaginem vocês que eu peguei um recipiente e enchi esse recipiente de um determinado líquido, ok? Eu sei o volume inicial do líquido e eu sei a temperatura inicial desse líquido. Aí eu aqueço este líquido. E quando eu aqueço esse líquido, o que vai acontecer? Ao aquecer o líquido, a gente sabe que o recipiente aquece também. E o recipiente, ao aquecer,
ele passa a ter um volume maior, tá bom? E esse volume maior que o recipiente tem agora, porque ele expandiu, também vai ser ocupado pelo líquido. Então, tem uma dilatação do líquido que eu não vou conseguir perceber, que é aquela dilatação que ele sofreu, passando a ocupar um espaço de dilatação do recipiente, tá? Então, quando eu penso na dilatação do líquido, eu tenho que pensar, ó, o recipiente expandiu. O líquido está ocupando esse recipiente, essa região da expansão do recipiente. O que mais acontece quando a gente aquece um líquido? Como o líquido ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o recipiente, ele vai transbordar. Isso é, vai cair líquido para fora. E essa dilatação é a dilatação que nós chamamos de dilatação aparente, que é aquela que eu consigo ver. Lembram que eu falei para vocês que no laboratório de física, nós enchíamos um tubo de ensaio, tampávamos com uma rolha, e essa rolha tinha uma seringa de injeção, que eu pegava os equipamentos lá do laboratório de química, de enfermagem, né? E aí, o que acontecia? Eu aquecia o líquido que estava aqui dentro, que era o álcool, né? Estava aquecendo o álcool. O álcool expandia, e eu observava uma expansão aqui na seringa. Quer dizer, além do álcool que estava aqui dentro, começava a aparecer álcool na seringa. Isso aqui é a tal da dilatação aparente. O álcool dilatou só aquilo que ele está na seringa? Não. O tubo de ensaio também dilatou. É que a dilatação do tubo de ensaio ela é tão pequenininha que eu pude desprezar ela no meu experimento. Mas existe uma dilatação que é perceptível. Quando vocês vão ferver leite, todo mundo aqui já ferveu leite uma vez na vida, assim espero. Vocês pegam leite, colocam o leite na leiteira e põem o leite no fogo. E ficam olhando o leite. E nada acontece. Absolutamente nada acontece. Quando você distrai, o leite sobe e esparrama pelo fogão. Tá? Esse leite que subiu, mais o leite que caiu no fogão, é o que nós chamamos de dilatação aparente. É aquela que eu vejo. O leite não dilatou só isso. Por que o leite não dilatou só isso? Porque a caneca, a leiteira também expandiu. Só que ela não expandiu o suficiente para acompanhar a expansão do leite. Então, tem leite aqui que ocupou um espaço que ele não ocupava antes, que corresponde à dilatação do recipiente. Tá? Então, como é que eu calculo a dilatação de um líquido? Nós vamos chamar a dilatação de um líquido como dilatação real, tá? Como sendo a dilatação do recipiente, que é aquela que eu não vejo, mais a dilatação que eu vejo, que é aquela aparente, que é aquela que transborda. Então, se eu souber o quanto extravasou, ou o quanto o líquido subiu, e se eu souber o quanto o recipiente expandiu, eu sei quanto um líquido dilatou de verdade. Vou mostrar aqui no PowerPoint a coisinha mais organizada para vocês, bom? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2 recipientes. No recipiente de cima tem um líquido em amarelo. Esse líquido em amarelo, ele ocupa um volume inicial V0. E eu forneço energia para esse recipiente, calor. O que eu observo que acontece com a altura do líquido lá dentro? A altura do líquido aumenta. Essa dilatação é o que nós chamamos de dilatação aparente. Tá, mas o recipiente, ele expandiu um pouquinho. Se o recipiente também expandiu um pouquinho, eu tenho a dilatação do recipiente, que aqui ele chamou de frasco. Como são dilatações volumétricas, eu uso a expressão que eu já tinha antes para calcular essas dilatações. Alguns casos, eu consigo pegar recipientes, vidros, com orifícios laterais, que é o que nós chamamos de ladrão, tá?
E aí eu encho o vidro até a altura desse orifício, e quando eu aqueço, o que acontece quando eu aqueço? O líquido expande, e a parte que expandiu, ela sai pelo orifício, ocupando um novo recipiente. E isso que eu tenho aqui nesse novo recipiente é a tal da dilatação aparente, que é o líquido extravasado, é o líquido que saiu, tá? Exercícios de dilatação de líquidos. Eles não são mais difíceis, eles só têm mais contas. Eu vou pegar o enunciado, porque isso aqui está no e-book de vocês, já essa resoluçãozinha aqui. E aí eu não quero apagar esses slides, porque aí eu já coloco ele lá. Eu vou levar esses enunciados aqui para minha lousinha, tá bom? E aí eu resolvo aqui na lousinha com vocês, em seguida eu faço a chamada, tá? Eu vou aumentar aqui o tamanho do enunciado. Eu estou indo rapidinho, porque hoje é uma aula só, e eu tenho que fazer 2 exemplos com vocês, tá? Eu vou pôr a lousa aqui na tela cheia, e vamos dar uma olhadinha no que diz o enunciado desse exemplo. Vou aumentar mais, porque tem gente que está aí no celular, e ver pelo celular é terrível, né? Ontem eu estava assistindo uma videoaula no celular, nossa, a legenda quase não enxergava. Tão pequenininha que era. Então, vamos lá. Um recipiente contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio a 10 graus Celsius. Então, informações que eu tenho desse enunciado. Existe um recipiente e dentro dele tem mercúrio. Eu sei o volume do recipiente. O volume inicial do recipiente é 200 centímetros cúbicos. Ele não me disse que estava completamente cheio. Então, eu posso imaginar que esse recipiente seja um recipiente daquele ali que tem um ladrão, tá? E aí eu enchi de tal forma que o volume que eu coloquei lá dentro correspondia a essa parte de baixo aqui do meu recipiente, que é de 200 centímetros cúbicos também, tá? Se for volumes diferentes, o enunciado vai avisar. Tipo, o recipiente tinha 200 centímetros cúbicos, mas eu só tenho 150 centímetros cúbicos de mercúrio lá dentro. Quando ele não fala nada, adota os 2 volumes iniciais iguais. Se dentro do recipiente eu tenho mercúrio, e o mercúrio está a 10 graus Celsius, eu sei a temperatura inicial do mercúrio, portanto, eu sei a temperatura inicial do recipiente. Se eu estou com um copo de água, a água está a 26 graus Celsius, o copo de água, o copo também está a 26 graus Celsius. A gente admite já aí um equilíbrio térmico. O que mais eu sei? Ele me deu o coeficiente, os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio. Coeficiente de dilatação volumétrica é o tal do gama. Então, ele me deu os 2, que são 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, esse aqui é o do recipiente, que é o primeiro. 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. E deu o do mercúrio como sendo 18 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ele quer saber a dilatação real do líquido, isso é, quanto o líquido expande, e qual é a dilatação aparente, quanto é que extravasa do recipiente, quando a temperatura for de 120. Então, ele me deu a temperatura final. O conjunto é aquecido até 120 graus Celsius. Vejam, eu separei informações, recipiente e mercúrio, tá? Como se trata de dilatação volumétrica, eu vou lembrar da expressão da dilatação volumétrica. Ela é V0, gama, delta T. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular primeiro a dilatação do recipiente, como se ele estivesse vazio. Tá aqui, ó.
dados do meu recipiente. Se ele estiver vazio, ele tem 200 centímetros cúbicos, ele está a 10 graus Celsius, ele é feito de um material que tem um gama de 3 vezes 10 a menos 5, e ele vai atingir uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, ele sozinho, vazio, quanto será que ele vai expandir? Então, eu vou fazer ΔV igual a V0, gama, ΔT. No lugar do V0, eu vou pôr o 200. Tá? No lugar do gama, eu vou pôr o 3 vezes 10 a menos 5. Então, 200, 3 vezes 10 a menos 5. E no lugar do ΔT, temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, só substituir na fórmula. O ΔV, portanto, vai ser 200 vezes 3 vezes 10 a menos 5, vezes 110. Começo as continhas pelo número que não tem potência de 10. Isso é, eu pego 200, multiplico por 3, o que vai me dar 600, e multiplico por 110, o que vai me dar 66 mil. Aí eu tenho 10 a menos 5. O 10 a menos 5 é o mesmo que eu dividir por 10 a quinta, que é 1 mais 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ok? Só estou tirando aí da potência de 10, para quem não sabe trabalhar com a potência de 10. Então, eu peguei esse resultado, que é de 66 mil, peguei a potência de 10, que era menos 5, levei para a linha de baixo, ficou 10 a mais 5, tirei da potência, acrescentando 5 zeros. E quando eu faço isso, a minha continha vai me dar uma dilatação do recipiente de 0,66 centímetros cúbicos. Isso quer dizer, o recipiente sozinho, sem o mercúrio, expande 0,66 centímetros cúbicos. Agora eu vou pensar no que acontece com o mercúrio. Tá? Então, imagine que eu conseguisse aquecer apenas o mercúrio, sem o recipiente. Bom? Na teoria eu consigo, tá? Então, ΔV é V0, gama, ΔT. Quando eu estou aquecendo só o mercúrio, apenas o mercúrio, isso aqui já é a minha dilatação real. Isso é, o mercúrio sozinho, sem recipiente, quanto que ele seria capaz de expandir? Volume inicial do mercúrio, 200. O gama do mercúrio, 18 vezes 10 a menos 5. E o ΔT, temperatura final, menos a temperatura inicial. Daqui eu tiro, então, 200 vezes 18 vezes 10 a menos 5, vezes 110. Então, de novo, eu vou multiplicar os números que não têm potência de 10. Isso é, o 200 com o 18 com o 110. E a minha resposta vai dar 396 mil. Mas é 396 mil vezes 10 elevado a menos 5. Vamos tirar a potência de 10. Passo 10 a menos 5 do numerador para o denominador. Ele fica um 10 à quinta. Que é o mesmo que eu ter aqui, ó, 3, 4, 5 zeros. 100 mil. Tá? Então, pega os 396 mil e divide por 100 mil. Isso dá 3,96. Então, o líquido, sozinho, ele expande 3,96 centímetros cúbicos. Poxa, o líquido sozinho expande 3,96. O recipiente só expande 0,66. Então, o líquido expandiu muito mais do que o recipiente, o que significa que vai derramar. Quanto que vai derramar? A diferença entre esses dois. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever que o ΔV do líquido, que é o que a gente chama de ΔV real, ele é o ΔV aparente, que é aquilo que eu vejo, mais o ΔV do recipiente.
Lembrando que aparente é o mesmo que extravasar, quando sai do recipiente, tá? Dilatação do líquido. O líquido sozinho expandiu 3,96. Quanto derramou? Não sei. Mas qual foi a dilatação do recipiente? Foi 0,66. Porque o recipiente não conseguiu fazer com que todo o mercúrio ficasse lá dentro. Então, eu vou pegar o 0,66 e vou levar para o outro lado. Se ele é positivo, ele passa para o outro lado, negativo. Então, 3,96 menos 0,66 é a dilatação aparente. Então, a dilatação aparente vai ser de 3,3 centímetros cúbicos. Ok? Não é difícil exercícios de dilatação de líquidos, pessoal. Porém, eu faço mais contas, tá? Eu tenho que calcular a dilatação do recipiente, eu tenho que olhar a dilatação do líquido, eu tenho que ver a diferença entre elas para saber quanto vai derramar, tá? Ok. Depois, eu tô gravando a aula, né, gente? Então, depois eu vou deixar a aula gravada lá no e-book da turma, tá bom? E aí, tanto a Bia quanto o Diego poderão assistir a aula gravada. Pessoal, eu não lembro se tinha alguém aqui de recuperação, mas as notas da recuperação eu já passei para a secretaria, tá? E aí eu precisaria que depois quem está de recuperação... Não, ele só pegou a garrafa, filho. Não, ele pegou a cola. A cola estava aberta. A cola? Só um minutinho, gente. O cachorro pegou o tubo de cola? Pegou, conseguiu abrir e comeu uma maioria da cola. Mas essa cola não vai fazer mal para ele. Ele fez sujeira no chão? Ele fez muita sujeira. Pede pro seu irmão vir limpar, por favor. Ai, esse meu cachorrinho aqui, ele é terrível. Não tenho ideia. Eu achei que ele estava com a Coca-Cola, com a garrafa de Coca-Cola. Então, voltando. Ele é travesso, gente. Então, quem estava de recuperação, por gentileza, depois olha no sistema do colégio e veja se houve alguma alteração em nota, tá? Porque eu olhei para mim, tá tudo ok, mas vai que não foi alterado. Tô deixando a tela ainda um pouquinho aí para quem quer tirar print, tá pequenininho, tá? Eu também acho que quem tá de rec não tá aí. Chamada rapidinha. Breno tá por aí? Quem tiver online, põe um Szinho para mim no chat. Breno. Bruno. Salve, salve, Breno. Bruninho também. Caio Damasceno. Dá uma olhadinha lá, Edu. Depois você vê se alterou a nota de recuperação. Se entregou a recuperação, se alterou, tá? Caio tá aí. O Gonçalves. Aí. Kaique. Salve, salve. Diego. O Diego não pode entrar, né? Edu. Cadê o Edu? Evelyn. Edu tá aí. Evelyn. Gabriel. O Luz. Gabriel Geroni. Gabriel Machado. Gabriel Machado. Aí. Gabriel Mendes. Cadê o Gabriel Mendes? Giovana. Agora o outro começa a latir. Giovana. Pessoal, eu vou parar a chamada aqui na Gi e vou para o outro exemplo. Tá bom? Só um minutinho. Ai, gente, eu fiz a maior confusão aqui. Pera lá. É aqui que eu tenho que ir. Posso apagar esse aqui, gente? E fazer o outro? Vou subir a tela. Se precisar desse aqui, eu já volto. Uma aula só passa muito rápido.
Não dá tempo de muita coisa. Daqui a pouquinho eu volto na chamada. Olha para lá. Para o outro exercício. Só tira o excesso de cola que ficou aí, Gabriel, por favor. Passa um lencinho. Vamos lá. O outro exemplo. O que diz o outro exemplo? É parecido com o anterior, tá? Um frasco de vidro, cujo volume é 300 centímetros cúbicos, a 10 graus Celsius, está completamente cheio de um certo líquido. Então, vamos escrever informações do que a gente tem. A gente tem um frasco. Gabriel, cachorro aqui latindo. E tem aqui o líquido. Tá? O que eu sei do frasco? O volume inicial é 300. Se ele está cheio de líquido, o volume inicial também é 300. O frasco está a 10 graus Celsius. Se ele está cheio de um líquido, isso significa que a temperatura inicial desse líquido também é 10 graus Celsius. Eu aqueci o conjunto. Tá aqui, ó, continuando o enunciado. Quando se aquece o conjunto, até uma temperatura de 140 graus Celsius. Então, elevamos a temperatura até 140. O problema diz, transbordam 2 centímetros cúbicos. Se transborda, a informação que ele me deu é a dilatação aparente, é o que vazou. Então, a dilatação aparente do líquido é de 2 centímetros cúbicos. O que mais eu sei? Eu sei o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. Olha lá, tem um monte de zero. O gama do frasco é 0,123027. Qual é a pergunta do problema? O coeficiente de dilatação do líquido. Quanto vale o gama do líquido? Como é que eu vou resolver esse exercício? Eu não tenho gama do líquido, então não vou conseguir calcular a dilatação do líquido. Mas eu tenho informações do frasco. Então, eu vou imaginar o recipiente vazio. Ok? Vamos ver como é que a gente calcula essa dilatação do recipiente vazio. ΔV é V0, gama ΔT. O V0, tá aqui do lado, 300. O gama, vamos com esse monte de zero aí, ó. 0,12327. Quem quiser trabalhar com potência de 10, pode trabalhar, tá bom? E a diferença de temperatura é a temperatura final, 140, menos a inicial, que é 10. Daqui eu tiro, então, que 300 vezes 0,00027 vezes 130 é a dilatação do recipiente, tá? Eu vou usar aqui a calculadora e vou fazer essa conta aqui rapidinho para nós. É 300, dá para mexer e escrever como 3 vezes 10 ao quadrado, tá? 0,00027 é o meu gama. E o 130 também dá para escrever como 1,3 vezes 10 ao quadrado, tá bom? Isso aqui dá 10,53 centímetros cúbicos. Tá? Agora eu consigo descobrir a dilatação do líquido. De que maneira? ΔV do líquido, ele é o ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. Eu não tenho o ΔV do líquido, mas eu sei que, aparentemente, ele expandiu 2 centímetros cúbicos. O recipiente expandiu 10,53 centímetros cúbicos. Então, a dilatação do líquido, ela foi de 12,53 centímetros cúbicos. Então, eu sei o quanto ele expandiu.
Agora eu consigo descobrir o gama do líquido. De que maneira? ΔV do líquido é V0, gama, ΔT. O líquido expandiu 12,53. Volume inicial do líquido, está lá nos meus dados, 300. Gama do líquido, eu não sei. O ΔT, temperatura final, 140, menos a inicial, que é 10. Então, daqui eu fico com 300 vezes gama, vezes 130. Vou pegar o 300 e vou multiplicar pelos 130. E isso vai me dar 39 mil. Então, 12,53 é igual a 39 mil gama. 12,53 dividido por 39 mil é o gama. Então, pega a calculadora, faz a continha, ou transforma esse 39 mil em potência de 10, tá? Isso ajuda também. 12,53 dividido por 39 mil dá um número bem pequenininho, ó. Ele dá 0,00032. Vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas. Isso vai me dar 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, unidade do gama, graus Celsius a menos 1, se eu não errei aí nenhuma continha, tá? Então, vejam, não tem muitas maneiras de eu fugir. Eu calculo ΔV do líquido, ΔV do recipiente e sempre uso essa expressão. Então, estou usando sempre 3 expressões, tá? Eu uso 2 vezes a do ΔV e tenho que juntar com essa terceira, que me diz que a dilatação real é a aparente mais a do recipiente. Vou diminuir aqui minha lousinha para terminar a minha chamada, porque minha aula também encerrou, tá bom? Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Nossa, hoje a aula foi complexa. Meu cachorro atrapalhou, tirou minha concentração. Pessoal, tem a resolução dele lá no e-book, nos slides de PowerPoint, certo? Então, continuando aqui a chamada. Cadê a Giovana? A Giovana tá aí, né? A Marques, não é isso? A Giovana Nicole tá aí. A Giovana Marques está? Ok, Edu, eu já encerrei. Tá bom? A Giovana Marques não? Só a Giovana Nicole? Pode deixar. Vamos lá. Continuando aqui a chamada. Giovanni tá aí? Salve, salve. Boa noite, Caio. Gustavo, tá na aula. Gu. Elô. Salve, salve, Gu. João, salve, Elô. João Henrique. Salve. João Pedro, o Carvalho, ok. João Vitor Macedo. Presente. Salve, salve, Joãozinho. João Vitor Santos. O João Vitor Martins. Salve. Ju, a Ju Gabi. A Juliana não frequenta, né? A Laura Beatriz, Laurinha. O Lucas Pereira. Salve, salve, Luquinhas. Luiz Guilherme. Matheus Estevam. Matheus Henrique. Nicolas Félix. Nicolas Ferreira. Pedro Baumgartel. Harika. Tá aí a Harika. Pedro Baumgartel também. Pedrinho, você não estava na aula de segunda? Porque eu lembro que eu vi seu nome na aula de segunda, mas eu não marquei presença aqui para você. Você estava ou não na aula de segunda, Pedrinho? Caiu conexão? Eu tenho a impressão que eu tinha visto você. Ah, tá bom. Porque eu tive a impressão que no comecinho da aula eu vi seu nome ali. Rian.
Salve, salve, Rian. Vitor André. Opa, boa noite, Glau. Oi. E a Vitória Xavier. Cadê a Vicky? Cadê minha amiga Vitória? Não tomei aula hoje, né, Vitória? Cadê você, Vitória? Pessoal, estou encerrando a gravação por aqui, tá? Temos a lista de dilatação. A Vitória faltou, né? Temos a lista de dilatação para fazer. E a lista de termômetros é para essa semana. O vídeo tá para setembro ainda.